Olá, alunos, sejam todos bem-vindos aqui. Estamos dando início hoje à nossa primeira aula da unidade 3 da nossa disciplina de habilidades para o mundo do trabalho. E hoje iniciaremos um tema bem particular, que é sobre a apresentação pessoal no ambiente de trabalho, tá? Então, o nosso objetivo da aula de hoje é entender um pouco da importância dessa apresentação pessoal, né, por que ela é tão relevante, e o que vem a ser essa apresentação pessoal, o que envolve, né, a apresentação pessoal. Claro, né, fazendo uma análise contemporânea do mercado de trabalho, do que se considera na avaliação da apresentação pessoal. Tá joia? Então, vou iniciar aqui o compartilhamento da minha tela, com a apresentação dos slides. Esses slides vão estar disponíveis para vocês, tá, pessoal? No AVA, no ambiente virtual. E aconselho que vocês façam o, assistam ao vídeo juntamente com o arquivo, tá, da apresentação. Mas estou iniciando o compartilhamento da tela para que a gente possa percorrer juntos aqui. Então vamos lá, né, pessoal? Então, nossa aula 1 da unidade 3. Tá? Então, aqui na unidade 3, vamos iniciar falando um pouquinho sobre os cuidados com essa apresentação textual. Então, primeiro, né, o que vem a ser quando a gente fala de apresentação pessoal dentro da temática, né, do mercado de trabalho, o que vem a ser isso? E aí a gente pode entender essa apresentação pessoal como um conjunto de comportamentos esperados pelo mercado de trabalho. E eu já queria, desde já, deixar ressaltada uma questão, é que normalmente, para muitos, quando se fala em apresentação pessoal, pensa-se somente no como se vestir, na apresentação pessoal física, né? E não é só isso, é muito mais do que isso, está ligado muito também a comportamento e muito também a comunicação. E a gente vai tentar abranger um pouquinho mais essa temática. E essa forma como a gente se apresenta, né, se comunicando, né, se vestindo, é uma espécie de um cartão de visitas. Imagine, né, uma pessoa que está começando o emprego pela primeira vez, ou que está numa empresa, mas está conhecendo alguém na empresa pela primeira vez. Muito possivelmente, essa primeira apresentação pessoal é a impressão que iremos passar, né? São traços ali de como somos, das nossas personalidades, que talvez serão perceptíveis aos olhos do outro, tá? É claro que isso pode mudar à medida que se convive, que se comunica, mas talvez a gente não tenha essa oportunidade, né, de nos apresentarmos mais de uma vez para alguém ou para um grupo de pessoas. Então, por isso, há que ter um certo cuidado, tá? Lembrando que esses cuidados com a apresentação pessoal vale para qualquer tipo de instituição que se trabalha. Então, estamos falando do mercado de trabalho como um todo. Então, vale para instituições públicas e privadas, tá? E muito desses aspectos que a gente vai citar aqui está vinculado, talvez muitos conheçam, com o nome etiqueta profissional. Então, é muito comum a gente encontrar aspectos relacionados à apresentação pessoal intitulado como etiqueta profissional. Tá? São assuntos análogos aí. E o que vem, né, a ser essa etiqueta, né, profissional? Né? Primeiro, a etiqueta profissional esbarra na etiqueta pessoal, tá? Não tem como descolar os dois aspectos, afinal de contas, quem exerce a etiqueta profissional é uma pessoa. Então, existem alguns aspectos relacionados à etiqueta pessoal. Dentro da etiqueta pessoal, a gente poderia resumir ela como sendo o conjunto de atividades, comportamentos, de como a pessoa demonstra ali a sua boa educação, sua cortesia, sua gentileza, né, a capacidade que ela tem de lidar com situações adversas, como que ela se comporta ou reage frente a diferentes situações, né, situações que exponham ela a uma pressão, a um nervosismo, a um assunto mais delicado, enfim, né? Há uma série de comportamentos que se espera das pessoas de uma forma geral, à medida que essas situações ocorrem, tá? Eu também gostaria de ressaltar, pessoal, que não é necessariamente para tentar deixar os profissionais formatados, para que as pessoas pareçam iguais e não possam exercer ali a sua individualidade, de maneira alguma. Mas como a gente, né, vive dentro de uma estrutura cultural já definida, de uma forma geral,
as pessoas esperam que outras tenham comportamentos, padrões, para que a comunicação flua de uma maneira mais interessante, né? Que é o que está dizendo aí da comunicação pessoal, né? À medida que se tem uma certa etiqueta nas relações, na forma como se comunica, a interação ela fica um pouco mais agradável, ela fica um pouco mais harmoniosa, tá? Então, por exemplo, quando a gente encontra uma pessoa qualquer, né, é muito comum a gente cumprimentá-la. Então, a gente inicia a comunicação cumprimentando, dando um bom dia, boa tarde, boa noite, perguntando como essa pessoa está, né? Dependendo do local, se for do grau de intimidade que você tem com essa pessoa, um abraço, um aperto de mãos, enfim, né? Isso são convenções sociais existentes que harmonizam a interação e a comunicação entre as pessoas, tá? Então, dessa mesma forma, tudo que pensa-se na etiqueta pessoal aplica-se para a profissional. Porém, a profissional com uma série de cuidados extras, afinal de contas, quando se pensa no ambiente profissional, estamos inseridos em aspectos relacionados a instituições. E aí há que se ter uma seriedade um pouco maior e um cuidado um pouco maior. Então, né, da mesma forma que esse conjunto de atitudes e comportamentos se aplica na vida pessoal, teremos também um conjunto de atitudes e comportamentos aplicados à vida profissional e recomendados para atuação, tá? Esse conjunto de comportamentos, de uma forma geral, também são comportamentos esperados para qualquer pessoa que trabalhe, que esteja no ambiente profissional executando uma função, qualquer que seja a função, tá, pessoal? Não estamos falando aqui de funções específicas, só de pessoas que trabalham em escritórios, por exemplo, de maneira alguma. A etiqueta profissional se aplica para qualquer tipo de ambiente, tá? E como há diferença de uma empresa para outra, de um segmento para outro, de uma categoria profissional para outra, existem ainda aspectos relacionados a essa etiqueta profissional que pode variar, né, de um exercício profissional para outro, né, dependendo de um ambiente para outro, de uma região do país para outra, ou até mesmo de uma empresa para outra, porque talvez algumas empresas sejam um pouco mais rigorosas com essa tratativa, com a forma como você se comunica, a forma como você se apresenta. Outras são um pouco mais flexíveis, são um pouco mais despojadas. Enfim, isso pode variar também, né, de uma empresa para outra. É importante mencionar isso. O nosso foco é trabalhar, né, a etiqueta profissional ou a apresentação, né, pessoal num ambiente profissional. E aí, para a gente, né, entrar efetivamente em alguns aspectos mais tangíveis, eu acho que cabe lembrarmos a diferença da comunicação verbal e não verbal. Que a gente vai perceber que a forma como a gente se apresenta está totalmente ligada à forma como a gente se comunica, à forma como a gente se interage. E a gente precisa lembrar que a comunicação ela pode ocorrer das duas maneiras. A comunicação pode acontecer de uma forma verbal, né, que é pelo uso da fala ou da escrita, pelo uso de palavras, tá? E ela também pode acontecer de uma maneira não verbal, tá? Na comunicação verbal, que é quando eu mando uma mensagem de texto para uma pessoa, quando eu mando um e-mail, né, quando eu mando um documento, por escrito que seja, e também quando eu falo, quando eu me comunico pelo telefone, por um áudio de WhatsApp, né, pessoalmente, enfim, eu preciso ter uma série de cuidados. Então, por exemplo, né, eu não preciso ter cuidado só com o que eu digo, mas também na forma como eu digo. Então, tomar um cuidado, por exemplo, com o tom de voz, né, com o vocabulário, né? Então, tudo isso diz sobre quem está falando, diz sobre como a pessoa se apresenta. E há que se ter um certo cuidado em um ambiente profissional, porque eu não posso me comunicar com um colega de profissão da mesma maneira como eu me comunico com um amigo íntimo quando eu estou fora da empresa, tá? Então, existe uma diferença, tá bom? Já a comunicação não verbal, ela vai compreender todas as formas de interação que não fazem uso de palavras, né, escritas ou verbais. Marcelo, mas como que eu não me comunico escrevendo ou falando? Então, há diferentes formas de se comunicar. A maneira como eu me visto diz algo sobre mim, os gestos que eu faço ao me comunicar, né? Às vezes a gente consegue perceber que uma pessoa está nervosa, por exemplo, está irritada, está brava, pela forma como ela gesticula, tá? Então, isso pode acontecer. A postura, a forma como eu me porto, né, como o meu corpo está,
sentado ou em pé, enfim, se eu estou ansioso, agitado, talvez o corpo emita sinais ali, né? O olhar, então a forma como eu olho no olho da pessoa, como eu me comunico, como eu reajo ao que ela diz, as minhas expressões faciais também são formas de comunicação não verbal. E tantas outras formas, né? O uso de imagens, né? Sinalizações. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um símbolo qualquer que quer dizer alguma coisa, o uso de cores, né? Quando eu deixo alguma coisa, né, demarcada com uma cor específica, pode estar transmitindo uma mensagem. E qualquer outro aspecto que não faça uso, né, das palavras, sejam escritas ou faladas. Tudo isso é comunicação não verbal. Tá? E a gente vai citando alguns outros exemplos no decorrer da aula. Com relação ao uso da etiqueta profissional, é importante entender que ela se faz necessária no ambiente empresarial, institucional, por uma questão de valorização do profissionalismo. De uma forma geral, as empresas esperam que todos os seus colaboradores se apresentem de forma coerente com a maneira como ela quer ser vista pelos seus clientes na maior parte das vezes, tá? Deixa eu só voltar aqui para confirmar o que eu ainda estou aqui. Olha só, continuar ela chamando. Então, voltando. Então, a esse aspecto, né, ou seja, a forma como a empresa espera ser vista, em especial perante aos seus clientes, ela entende como sendo um profissionalismo necessário para essa apresentação pessoal, tá? Então, essa manifestação visível, então, todos nós, enquanto colaboradores de uma instituição, seja ela qual for, a gente vai estar ali representando essa instituição, representando essa empresa. E vamos, por meio da nossa apresentação pessoal, manifestarmos como essa empresa é, né? Como ela age. Talvez, né, se eu, por exemplo, eu trabalho com atendimento ao cliente, um cliente vai ali pela primeira vez e qualquer deslize que eu cometa na apresentação pessoal, talvez distorça para este cliente a forma como a empresa é, ou a forma como ela quer ser vista. Então, por isso, a empresa valoriza tanto alguns aspectos relacionados a essa apresentação pessoal, né, e a tentativa de manter esse comportamento com o maior profissionalismo possível. Então, por isso que está dizendo aí no slide, né, que essa apresentação pessoal ela pode interferir de maneira muito significativa como as outras pessoas nos percebem, tá? No ambiente profissional, né, a gente tem que ter muito cuidado com essa apresentação, e isso vale, né, para todos os aspectos que estamos falando, né, a forma como eu me visto, a forma como eu me comunico, a forma como eu gesticulo, a forma como eu interajo, né, enfim, tudo isso diz da apresentação pessoal, tá? E por isso é uma preocupação para as empresas. E esse profissionalismo, né, que será demonstrado por meio da apresentação pessoal, vai muito além da aparência física, da roupa, né, do corte de cabelo, enfim, né, vai muito além disso, diz também de outras formas de se comunicar, como a gente vem dizendo. E aí, como que a gente sabe, né? Muitas vezes eu me deparo com esse questionamento, muitas pessoas perguntam, mas o que que é etiqueta? Quais são as regras? O que que pode ou que não pode ser feito? É complicado porque na maior parte dos casos, o que a gente entenderia como boas práticas da etiqueta profissional, na maior parte das vezes elas não estão escritas em nenhum lugar, né? Não tem isso previamente estabelecido. A maioria das empresas subentendem que profissionais que já tenham tido, em especial, suas primeiras experiências profissionais, já tenham uma certa concepção do que elas entendem como aceitável em termos de comportamento e do que elas entendem como esperado em termos de comportamento. Ou até mesmo muitos aspectos que estão ligados à etiqueta pessoal. Então, por exemplo, o fato da pessoa chegar a um lugar, né, e ser educada, cumprimentar, bom dia, boa tarde, boa noite, pedir licença, agradecer, dizer muito obrigado, enfim. Né, muitas empresas partem do pressuposto que a pessoa já faça isso. Né? A grande questão é que nem sempre a maioria dos profissionais, né, das pessoas fazem, estão prontas, né, para essa conduta regida pela etiqueta profissional.
E aí há que se trabalhar, né, com essas pessoas para que elas passem a adotar um comportamento esperado e assim consigam refletir a imagem da empresa da forma como se espera, a imagem da instituição da forma como se espera, tá? Então, entende-se que toda essa questão da etiqueta profissional, da apresentação pessoal, ela não é só uma questão de ser gentil, ser educado, né? Mas também de conseguir atingir uma relação e uma interação de uma forma mais harmoniosa. Então, se eu cometo equívocos na forma como eu apresento, se eu não sou uma pessoa educada, né, se eu não estou em consonância com o que a empresa espera de mim para representar essa imagem, possivelmente vai haver ali, né, uma divergência na comunicação, vai haver ali um atrito entre o que eu faço e o que a empresa espera que eu faça, e aí a relação não será harmoniosa. Então, por isso que pensa-se muito na questão comportamental quando se fala de etiqueta profissional, tá? E existem muitos estudos desenvolvidos para a área que falam muito que a autoconfiança das pessoas e a autoimagem, né, como a pessoa se mostra ali, desempenha um papel de grande relevância no contexto profissional, tá? E aí a gente pode até pensar em exemplos. Então, por exemplo, como se quando, né, a gente vai numa consulta médica e a gente entra na sala do médico e encontra com ele e o conhece pela primeira vez. Pela nossa concepção cultural, espera-se, né, que esse médico possua uma apresentação profissional parecida com as dos médicos, de uma forma geral. Não todos têm que ser igual, mas a gente possivelmente espera, né, um ambiente em que a gente vai ser ouvido, né, em que o médico irá nos examinar, irá tentar entender o que a gente está trazendo ali para aquela consulta, né? Existe um consenso que normalmente os médicos estão aí paramentados, muitas vezes vestidos de branco, usando jaleco, e muito possivelmente qualquer alteração nessa forma talvez nos cause uma estranheza. Então, por isso, a etiqueta profissional está muito enraizada na cultura ou na maneira como a gente espera que as relações aconteçam. E aí, né, como não existe estabelecido como regra, o que é regra na etiqueta profissional, eu quis trazer aqui dicas, né, a gente poderia nomear como dicas de como melhorar essa etiqueta profissional. Então, eu trouxe um conjunto de dicas de uma forma geral, essas dicas pensando para quem já está no ambiente institucional, seja qual for a função, tá, pessoal? Seja qual for o tipo de ambiente. Para quem trabalha numa indústria, para quem trabalha no escritório, para quem trabalha na área da saúde, né, enfim, para quem trabalha no órgão público, não importa, tá? Primeiro, né, o cuidado com a autoimagem. Então, todo mundo espera, né, conviver com pessoas que estejam ali com a sua higiene em dia, né, que vistam roupas adequadas à proposta de trabalho. Então, também não estou aqui para dizer qual é a roupa adequada. Depende de onde a pessoa trabalha, né? Depende se a pessoa precisa de uma roupa um pouco mais confortável, ou se ela precisa de uma roupa um pouco mais formal, né? Então, existem várias maneiras de se vestir. Depende se existe algum critério de segurança, como a gente viu na unidade 2. Às vezes a pessoa precisa usar um EPI, então isso faz parte do seu vestimenta. Enfim, tá? Mas o importante é que esteja conexo ao que se faz e à empresa que se trabalha. Mas em coisas básicas, como, por exemplo, evitar uma peça de roupa que esteja rasgada, que esteja furada, né, que esteja totalmente amassada, ou que passe a impressão de estar suja, ou que não esteja com um cheiro agradável, enfim. Isso é um cuidado com a autoimagem, né? Um cuidado básico, tá, pessoal? Não precisa usar roupas de grife, não precisa estar paramentado de acessórios caros, não é isso. Mas é um cuidado e uma coerência com a atividade que se executa, tá? Outro aspecto, pontualidade e respeito aos horários. Então, todo mundo gosta, né, de trabalhar com pessoas que são pontuais. Então, marcou uma reunião, né, a empresa abre tal hora. Então, respeite a pontualidade aos horários é de grande importância. Isso mostra um comprometimento com a instituição e mostra um respeito com os demais colegas. Então, possivelmente, aquele colega que sempre atrasa acaba, talvez, sobrecarregando outros que chegam pontualmente, né? Ou se você marca um compromisso, uma reunião com alguém, né, e você atrasa, né, você, né, descumpre um acordo feito, mesmo que verbalmente, quando você combinou com uma pessoa determinado horário.
Claro, imprevistos podem acontecer, mas, em regra, há de ser pontual, há que se respeitar os horários estabelecidos, tá? Terceira dica, cuidado com o celular e redes sociais. Então, como o celular é um aparelho, né, da sociedade contemporânea muito presente, né, todo mundo está com o celular sempre em mãos. Para as empresas que permitem o uso dele, tem que se ter cuidado. Então, né, muitas empresas possuem regras ali no seu uso. Tem empresas que não deixam a pessoa entrar com o celular no ambiente de trabalho, ele fica guardado ali numa bolsa, no armário, enfim, né? Mas, se for permitido, se a empresa permitir, né, cuidado com o uso excessivo, cuidado com o acesso constante às redes sociais. As pessoas que estão em volta possivelmente perceberão, vez ou outra vão ver o que, que você está vendo no celular e vão pensar, poxa, a pessoa não está trabalhando, né, tá em rede social no celular, né, e às vezes, em muitos dos casos, o celular nem é uma ferramenta de trabalho e mesmo sendo, né, que ela seja dosada e seja voltada especificamente para o uso profissional, tá? Se o celular é a sua principal ferramenta de trabalho, não tem problema, mas desde que você esteja fazendo efetivamente ali, seja voltado para o horário de trabalho, tá? Linguagem corporal, postura, né, a linguagem em si, falada e o tom de voz. Então, há que se ter cuidado disso, interfere diretamente na comunicação verbal, né, e não verbal. Então, a linguagem corporal, né, por exemplo, a forma como você cruza as pernas, então você se sentou, né, você cruzou a perna, tem que tomar cuidado, no ambiente profissional, você não pode ficar como você fica no sofá da sua casa. Então, há que se mostrar ali uma postura, né, profissional, de atenção e com um certo cuidado. Né? Os braços, como você deixa em movimento os braços, as suas expressões faciais, como a gente comentava há pouco, né? A postura ao assentar, na forma como você anda, na forma como você se comunica. Então, ou seja, tudo isso reflete um certo comportamento. Né? Do ambiente profissional, pede-se um pouco mais atenção, a forma como você, né, anda, caminha num dia que você está de descanso, despojado, num ambiente favorável para isso, é diferente da forma como você está na empresa, que você precisa ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de foco, enfim, né? Com relação à linguagem, cuidado com o uso de palavras, então muitas pessoas têm o hábito, né, e está inserido na sua linguagem o uso constante, por exemplo, de palavrões, de gírias, que para o ambiente profissional isso não é bem aceito, não é bem visto. Então tem que se tomar um certo cuidado, tá? O tom de voz, tem pessoas que naturalmente falam muito alto, mas no ambiente profissional talvez isso soe com uma certa agressividade, talvez as pessoas interpretem que o tom de voz alto é um conflito, né, é uma briga. Da mesma maneira que tem pessoas que falam muito baixinho, e talvez isso não seja legal, porque a pessoa não consegue se fazer entender frente ao outro. Então tem que ter, né, um tom de voz adequado aí para o ambiente, tá joia? Isso tudo interfere na forma como se comunica, como as relações se tornam harmoniosas. Quinta dica, sobre e-mails e ferramentas de comunicação atualizado. Então, se você trabalha em um lugar e você faz uso de um e-mail profissional, é necessário acessar esse e-mail, é necessário manter esse e-mail atualizado. Né? Se você trabalha num local e te deram um celular com uma conta corporativa do WhatsApp, por exemplo, é porque você precisa acessar, você precisa ver, né, o que estão te encaminhando por ali, você precisa responder, né? Isso mostra a maneira como você interage. Se você trabalha numa empresa e te dá um login de acesso a um sistema no qual ali as pessoas se comunicam, você também precisa estar atento. Então, isso é uma regra de etiqueta. Né? Às vezes te mandaram um e-mail, passou-se 15 dias, você nem viu que esse e-mail chegou. Então, possivelmente, isso não será, né, visto com bons olhos. Então, né, se existe a ferramenta, se ela é utilizada para comunicação internamente, você precisa acessar, você precisa se atualizar e responder quando for necessário, tá? Bom humor e educação. Né? Educação, pessoal, todo mundo gosta de ser bem tratado, todo mundo gosta de ser tratado com gentileza, e no ambiente profissional não é diferente. Né? Então, pedir com licença, pedir por favor, bom dia, obrigado, desculpas, né? Bater na porta da sala de alguém para entrar, né? Perguntar se, né, se incomoda, se quer que volte numa outra hora. Isso tudo faz parte, né, de uma conduta cultural que todos nós temos. Isso vale até para a etiqueta pessoal, mas na profissional ainda mais.
né? Mesmo que no ambiente profissional você trabalhe com pessoas na qual você tenha muita intimidade, é importante ponderar que dentro da empresa, no horário de trabalho, que se tente manter essa relação de uma maneira mais formal, tá? Para que não se perca esses aspectos e que, com o tempo, as pessoas não passem a se tratarem com cortesia e educação, tá? Outro ponto que coloquei só para ilustrar. Memorizar nomes é importante, né? Então, às vezes, isso mostra para o outro que você se importa com ele, né? Que você dá credibilidade ao trabalho dela, tá? Então, é importante memorizar os nomes das pessoas com quem você trabalha, não interromper enquanto o outro está falando, ou tentar falar mais alto para que o que você diz sobressair. Isso soa de uma forma muito agressiva, então cada um tem sua hora de falar, tem que se comunicar, né, com gentileza e cortesia. E no caso do bom humor, é importante manter um bom humor, mas também com uma certa parcimônia. Então, tem pessoas que são mais naturalmente mais brincalhonas, mais bem-humoradas, mas que vez ou outra fazem piadinhas desagradáveis, né? Ou usam desse bom humor talvez por um momento que não é muito oportuno, às vezes, né, está sendo tratado um assunto sério, um assunto grave, e a pessoa, né, está ali utilizando constantemente do bom humor, às vezes não é a hora. Então, tem que se pensar no como se utiliza. Mas também não precisa ser o ambiente profissional esse ambiente fechado, rígido, triste, pesado, né? Se a empresa possibilita isso, se vez ou outra durante a comunicação é possível fazer uso do bom humor, não há problema algum, tá? Sétima e última dica, sétima e oitava, né, últimas dicas, não menos importante. A sétima é a atenção ao falar da empresa onde trabalha, então muito cuidado, seja para com pessoas externas, seja para com pessoas da própria empresa. Mas tem muita gente que fala muito mal, que denigre a imagem da empresa, né, e isso não é legal, tá? Então, essa reclamação, né, dos chefes, de outros colegas do setor, né, tem que se ter um certo cuidado para isso. A maioria das empresas possuem ali pessoas ou setores ou até canais específicos onde você pode, né, levar as suas reclamações para lá. Então, havendo, reporte a quem realmente interessa, a quem realmente pode resolver determinada situação que você esteja passando. Quanto mais você leva reclamações da empresa, mesmo que elas sejam verídicas, tá, pessoal? Mais que você leve, isso soa ruim, né? Poxa, é o local onde você trabalha, é a instituição que te contratou, que está apostando no seu trabalho, que te remunera, e você está aí sempre falando mal dela. Então, tem que se tomar muito cuidado, tá? E, claro, evitar esses contratempos de comunicação com outros colegas que, às vezes, também falam mal da empresa, e aí vira uma fofoca, né? Vira conversa de corretor, vira uma coisa estranha que nem sempre é saudável, né? Ou na maior parte das vezes não é saudável, tá bom? E última dica sobre a organização. Então, todo mundo gosta de trabalhar com pessoas organizadas, seja qual for a função, né? Ninguém gosta de trabalhar com alguém que seja desorganizado. Então, manter-se organizado em todos os aspectos, por exemplo, com relação aos seus horários, com relação ao que foi combinado previamente com uma chefia, por exemplo, com relação ao espaço, as ferramentas de trabalho, os objetos que você utiliza, os itens que são compartilhados com os colegas. Então, ou seja, não adianta não, eu quero deixar assim que eu gosto de deixar assim. Mas se for um item que é compartilhado com o outro, então tem que ter ali, né, um compartilhamento, como todos, né, um consenso de como todos querem que aquilo fique, ou como seja, tá? Então, essa organização é importante para que a relação se torne sempre harmoniosa e respeitosa. E aí eu queria abrir um parênteses aqui específico, porque em tempos de WhatsApp, a gente não pode deixar de falar dele, afinal de contas, a etiqueta esbarra na comunicação, e o WhatsApp tem sido, talvez, a ferramenta de comunicação mais disseminada nas empresas de uma forma geral, tá? Marcelo, eu trabalho num lugar que não faz uso do WhatsApp. Tudo bem, não tem problema, tá? Mas a maioria dos locais faz uso. E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Primeiro ponto, né? Toda vez que você for se comunicar com alguém, né, do trabalho pelo WhatsApp, ao iniciar a comunicação, cumprimenta, né? Então, olá, fulano, bom dia, né? E se identifica, né? Aqui é o João, do setor tal, né? Da empresa X. Se houver mais de um João, coloca o sobrenome,
talvez aquela pessoa que está recebendo a sua mensagem não tenha o seu contato gravado ali, né? Não saiba que é você, ou até que ela consiga identificar quem é, isso leva um tempo e compromete a comunicação. Então, é importante iniciar essa comunicação como se você tivesse encontrado com a pessoa no corredor da empresa. Possivelmente você diria: olá, boa tarde, tudo bem? Sou o João, trabalho no setor tal, né? Preciso de uma ajuda sua, enfim. Né? Já não inicia a comunicação com o teor do que você quer. Né? Você está fazendo um pedido para o RH, por exemplo. Já não manda um WhatsApp para o RH dizendo o que você quer. Inicia se comunicando, cumprimentando, dizendo quem é você, qual setor você trabalha, enfim. Né? Isso é importante. Não só internamente da empresa, mas como fora. Você vai mandar uma mensagem para um cliente, vai mandar para um fornecedor, também faça da mesma maneira. Tá? Não é porque o WhatsApp são mensagens instantâneas, né, e de certa forma um pouco mais breve, que precisa ser dessa maneira. Sobre áudios, né, tem pessoas que têm o hábito de só se comunicarem por áudios via WhatsApp. Não tem problema se comunicar com áudio, mas há que se pensar se isso é comum, né? Você está comunicando com pessoas ali do trabalho e é o hábito de vocês, todo mundo se comunicar por áudio, então tudo bem, sem problema, tá? Se você não sabe, pergunta para a pessoa, fala, eu quero tratar um assunto, acho que fica mais fácil de explicar no áudio. Posso te mandar? A pessoa talvez vai dizer, pode, ou às vezes ela te diz, não, olha, eu não consigo ouvir seu áudio agora. Às vezes no lugar que ela não está com seu fone de ouvido e ela não pode colocar o seu áudio que vai causar um ruído no ambiente, por exemplo, tá? Mas mesmo sendo permitido, mesmo enviando o áudio, se possível, da forma mais breve e objetiva possível. Né? A maioria das pessoas não gostam de receber áudios muito longos, ou não tem tempo ali para ficar tantos minutos ouvindo um determinado áudio, tá? Quando se for mandar mensagens escritas, muito cuidado com os erros de ortografia e com o danado corretor automático do aplicativo, tá, pessoal? Então, escrevam a mensagem, releiam na sequência, corrijam alguma coisinha que estiver errada. Né? Às vezes tem situações que deixam a gente embaraçosa, eles mudam uma palavra pelo corretor automático e a mensagem fica estranha, ou às vezes fica engraçada, ou às vezes a pessoa que está recebendo não entende o que você quis escrever, tá? Com relação ao horário de envio de mensagens. Então, muito cuidado. Quando você está falando de uma relação profissional, espera-se que as mensagens aconteçam no horário de trabalho daquela pessoa que você está mandando. Então, por uma empresa que trabalha no horário comercial, então vamos tentar respeitar esse horário comercial. Né? Ah, mas a empresa não tem um horário comercial estabelecido, ou a pessoa não tem um horário fixo para cumprir. Mas cuidado, né? Eu vou mandar uma mensagem, por exemplo, sobre trabalho de madrugada para uma pessoa. Provavelmente, né? Claro que a gente sabe que existem exceções, mas provavelmente essa pessoa não trabalha de madrugada. Ou ela vai receber uma demanda de trabalho quando ela está em casa, descansando. Então, tem que se ter um certo cuidado, tá? Na forma, nos horários em que a gente se comunica. O WhatsApp, ele prevê a necessidade de mensagens mais breves, a ideia é essa, né? Então, quando eu quero conversar um assunto mais rápido com uma pessoa, o WhatsApp é uma boa ferramenta. Agora, quando é um assunto mais sério, é um assunto que exige um fluxo de comunicação mais intenso, talvez seria interessante fazer uso de uma outra ferramenta, né? Às vezes, conversando pelo telefone é melhor, às vezes, formalizando por um e-mail é melhor, tá? O WhatsApp, ele tem uma urgência moderada. Se eu preciso de uma coisa para ser resolvida naquele momento, o ideal é ligar, porque às vezes o WhatsApp a pessoa demora para ver a mensagem, demora a conseguir responder, tá? Então, muitas pessoas ficam ansiosas ali, né? Manda uma mensagem, deu aquela marcaçãozinha lá que a pessoa recebeu, depois apareceu azulzinho que a pessoa leu, e a pessoa já quer a resposta imediatamente. Calma, calma. Então, às vezes a pessoa não consegue responder, às vezes a pessoa está pensando que ela vai responder, às vezes ela precisa consultar uma informação para responder, né? Então, não façam aquela coisa, né? A pessoa viu, recebeu, visualizou, já manda uma interrogação, já pergunta de novo, calma, né? O objetivo do WhatsApp no ambiente profissional não é esse. Então, o WhatsApp ele tem essa urgência moderada. Se for muito, muito urgente, liga, talvez resolva-se melhor. Né? Se for muito formal ou não for nada urgente, espera, talvez mandando um e-mail, talvez conversando pessoalmente, seja melhor, tá? Então, tudo precisa ser avaliado. Utilizar o bom senso para cobrar mensagens, como eu havia dito, muito cuidado com isso, você mandou um WhatsApp para a pessoa, né? Dá um tempo hábil para ela responder.
tá? As respostas não são instantâneas, às vezes a pessoa não está ali 24 horas com o celular na mão, né? Ou com a resposta na ponta da língua para te encaminhar. Então, muito cuidado com isso. É muito desagradável aquelas pessoas que ficam mandando um ponto de interrogação ou uma outra coisa meio que para te lembrar de responder uma resposta que você ainda não deu, tá? E os grupos de WhatsApp profissionais, a empresa tem um grupo, o setor onde eu trabalho, o departamento onde eu trabalho, tem um grupo. Muito cuidado com as mensagens enviadas ali, porque o grupo possivelmente tem várias pessoas e expõe você ainda mais. Então, possivelmente, esse grupo ele foi criado estritamente para tratar assuntos profissionais. Então, evitar qualquer outro assunto que não seja da temática da empresa, do trabalho, do setor, tá? Então, é muito comum em grupos, às vezes, acontecerem discussões relacionadas a aspectos religiosos, porque alguém postou uma imagem da sua religião e o outro se sentiu ofendido, né? Ou então aspectos políticos. É um grupo para assuntos profissionais. Então, o ideal é que sejam tratados assuntos profissionais, né? E que você responda ali caso alguém mande alguma mensagem, sobre aquilo que foi mencionado, tá? E muito cuidado para não instigar, ou participar, ou fomentar brigas e discussões nesses grupos, tá bom? Então, muito cuidado com relação a isso. E para a gente finalizar um pouco sobre a apresentação pessoal, eu só queria falar de algumas dicas também, ou cuidados, para entrevista de emprego. Então, agora pensando na pessoa que está buscando uma oportunidade de emprego, possivelmente o contato ali com o recrutador, com o entrevistador, vai ser a primeira e talvez a única oportunidade de você falar de você se mostrar. Então, a apresentação pessoal, a etiqueta profissional conta muito nessa hora, tá? Então, o primeiro aspecto é pensar que você foi para uma entrevista de emprego, você precisa se comportar de maneira profissional. Na entrevista, a empresa vai tentar perceber se trabalhando lá você terá um bom comportamento profissional. E às vezes na entrevista a gente já demonstra que não. E aí é onde a empresa não evolui com a gente no processo seletivo ou não nos contrata, tá? Então, tudo isso que a gente disse sobre etiqueta profissional vale para a entrevista de emprego. A forma de se vestir, a forma como você se comunica, o tom de voz e tantos outros aspectos. E também para o currículo, a maneira de comunicação. Então, a empresa pediu para você mandar um currículo por e-mail, né? O seu endereço de e-mail, se possível, um endereço mais formal, né? Eu já trabalhei muito com recrutamento e seleção, às vezes chegava, o endereço de e-mail da pessoa era, por exemplo, gatinha17, não fica legal, você está mandando um currículo para o ambiente profissional. Então, se possível, seu endereço de e-mail, seu nome, né, seu nome completo, né, com sobrenome, pode fazer uso do underline, do ponto, não tem problema, mas que reflita ali né, uma comunicação um pouco mais profissional, tá? O currículo é a mesma coisa. Tem empresas que pedem currículo com foto. Cuidado com essa foto que você vai colocar ali, né? Uma foto que demonstre certo profissionalismo, ou até mesmo com com a forma como você vai redigir, então cuidado com o erro ortográfico, né? Não posso contar mentira no currículo, isso não é recomendado de forma alguma. Então, tudo isso, né, trata do profissionalismo diante do processo seletivo e que vai refletir, né, o como você será tratado lá na entrevista de emprego, tá? Quando você estiver na entrevista e o recrutador, a pessoa que estiver te entrevistando, te perguntar coisas, tentar ser o mais objetivo possível, né, nas respostas. Tem pessoas que são muito prolixas e respondem de maneira demorada demais. Nenhum recrutador gosta, tá, pessoal? Possivelmente ele tem várias outras entrevistas para fazer, então ele quer saber de uma maneira objetiva aquilo que ele está te perguntando. Claro que não precisa, né, ser uma pessoa que só responde sim, não, mas também não precisa ficar ali tentando estabelecer uma comunicação muito alongada com o recrutador, tá? Outra dica, né? Como a gente disse, existem aspectos da comunicação não verbal. Então, à medida que você estiver conversando com a pessoa que estiver te entrevistando, olhe no olho dessa pessoa. Quando você olha no olho, você demonstra interesse, né? Você demonstra que está atento ao que ela está dizendo, né? Você tem que prestar bastante atenção ao que é perguntado, para que essa pessoa não tenha que repetir, ou que você acabe respondendo uma coisa que não foi o que ela perguntou, tá? Também é preciso saber escutar, né? Dar espaço para a pessoa falar, dar espaço para a pessoa explicar. Às vezes o recrutador está ali numa posição de explicar sobre a vaga, explicar sobre a empresa, trazer alguma circunstância relevante do processo.
e você quer falar tanto ali sobre as suas experiências, sobre você, que você nem mal dá espaço para o recrutador falar, mal consegue escutá-lo, tá? A quinta dica que está aí, na minha opinião, é a mais valiosa. Seja autêntico e verdadeiro, tentar agir da forma mais natural possível. Né? Sei que a gente fica muito nervoso na hora de uma entrevista de emprego, mas tentar ser autêntico e verdadeiro é muito importante. Então, a gente não conta mentiras sobre as nossas experiências, a gente não diz algo que a gente não é. E na entrevista é importante que a gente já tente demonstrar isso. Claro, respeitado um comportamento profissional, mas com autenticidade, tentando ser você mesmo. Afinal de contas, a empresa possivelmente irá contratá-lo se ela entender que as suas características pessoais, comportamentais, estão compatíveis com o cargo. Tá? E aí, você sendo autêntico, você vai parar a valer isso. Se você, né, monta ali um personagem, diz mentiras ou diz algo que você não é, né, possivelmente, se a empresa te contratar, logo essa máscara cai, você não vai conseguir sustentar isso e vai ficar pior, tá? E uma última dica, que é muito comum, né, demonstrar interesse na empresa, na vaga que se concorre. Tem muitas pessoas que vão para uma entrevista já desanimados ou desinteressados, né? Então, assim, se não está interessado em participar, nem se candidata, nem vai para a entrevista. Né? Mas estando, demonstra, é importante. Né? O recrutador perceber, poxa, essa empresa quer, essa pessoa quer o trabalho, né? Essa pessoa quer estar aqui na empresa, ela está interessada na vaga, enfim, né? Demonstrar isso na entrevista é interessante, tá? Então, aqui eu finalizo sobre a apresentação pessoal, espero que tenha chegado bem aí para vocês. Tentei percorrer esse caminho, né, da etiqueta profissional, com algumas dicas do exercício profissional para quem já está numa instituição. Tentei falar um pouquinho sobre a entrevista de emprego para quem está querendo entrar e também abrir uma aspas aqui sobre a etiqueta e a comunicação via WhatsApp, que tem sido tão disseminada aí nos dias atuais. Tá bom, pessoal? Espero que tenha chegado bem para vocês. E é só uma última observação. Existem algumas empresas que deixam, né, que possuem registrado, formalizado, códigos de conduta ou códigos de ética. E muitas vezes ela insere ali nesses códigos de conduta alguns aspectos relacionados à etiqueta profissional. Por exemplo, forma de se vestir, de se comunicar, prazo para resposta de ferramentas de comunicação, né? E se isso acontecer, né, você precisa estar mais atento ainda. Se houver essa descrição, né, sobre o que a empresa entende como necessário para apresentação pessoal, para etiqueta profissional, tá? Mas a maioria das empresas não possui. Então, por isso que a gente tentou organizar aqui um conjunto de dicas que estão disseminadas na nossa cultura e que todos esperam e entendem como um comportamento aceitável dentro do mercado de trabalho, do ambiente profissional. Tá? Aqui eu deixo as referências, caso queiram consultar, sintam-se à vontade. E foi um prazer estar aqui com vocês. Em breve nos encontramos novamente. Vou finalizar aqui a gravação, tá, pessoal? Para a apresentação. E os slides estarão disponíveis aí para vocês. Até mais.